Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. Episódio de hoje: professora universitária de português em Nova York. E a convidada do dia é a Tatiana Schwartz. Ela é brasileira, natural de Salvador, Bahia, e atualmente mora na cidade de Nova York. Tatiana é formada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e atua como professora adjunta na Queen's College. Seja muito bem-vinda, Tatiana! Olá, Tatiana, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vamos começar já falando como que é a sua vida em Nova York, você sendo professora de português em Nova York. Dar aula de português aqui nos Estados Unidos, especialmente aqui em Nova York, é um prazer, assim, inenarrável. Você poder compartilhar sua língua, nossa língua mãe, com pessoas estrangeiras é um prazer imenso. E pensando nesses estrangeiros, como que é dar aula de português para estrangeiros? Eu queria saber se você usa inglês em algum momento da sua aula. Então, é muito desafiador, né? Nós estamos nos Estados Unidos. Em primeiro momento, o inglês é necessário, por exemplo, para você, por questões administrativas. O conteúdo programático, por exemplo, ele é apresentado na língua inglesa e eu tenho que fazer a leitura na língua inglesa dentro da sala de aula. Por outro lado, durante uma lição, o inglês é completamente evitado. Então, o português já é introduzido no primeiro dia de aula e, na medida que os alunos vão evoluindo e aprendendo o vocabulário novo, eles mesmos vão introduzindo essas novas palavras no decorrer do semestre. E agora fala para a gente um pouco, Tatiana, como que é o nível dessas aulas? Como você faz o nivelamento? Tá, dentro do português elementar básico, antes do aluno ingressar dentro da sala, né, da aula de português em si, há, dependendo da faculdade, um teste de nivelamento ou apenas um questionário. Agora, dentro da sala de aula, cada aluno tem o seu nível. Então, claramente você nota alguns alunos que já possuem vocabulário de português, pela conexão com a família, ou com a música, ou com o futebol. Mas existem aqueles outros que não têm familiaridade nenhuma com a língua. Então, o que acontece? Nós temos o dever de nivelar todos os alunos para o nível daqueles que não sabem nada, entendeu? A proposta do exercício é para aqueles alunos que não sabem nada. E os alunos que já são um pouco mais avançados, eles normalmente eu divido em grupos e eles boto um em cada grupo, ou se, por exemplo, temos só 2 alunos que são mais avançados, ou são, no mínimo, 2 dentro da sala. Não existe menos que 2 dentro da sala que tem mais familiaridade com a língua portuguesa. Então, no mínimo 2 grupos, e essas pessoas, e esses alunos, eles vão colaborar no exercício para que os outros alunos de nível mais baixo avancem. E tem nível para todo mundo? Tem classe para todo mundo? Você tem, por exemplo, uma sala de básico, outra de intermediário, outra de avançado? Então, eu já dei aula de nível elementar, português elementar, que é o básico, e nível intermediário também. Nas faculdades que eu lecionei, a LaGuardia Community College e a Queen's College, a divisão é diferente. Por exemplo, na faculdade LaGuardia, os níveis são elementar 1 e 2, a sigla é ELZ 101, ELZ 102, e para os não falantes da língua espanhola. E existe também o ELZ 103, ELZ 104 para os alunos que
são falantes da língua espanhola, né? Especificamente para eles. Agora, já na Queen's College, nós temos português elementar 1 e 2, PORT 111 e PORT 112. Esses são para os níveis elementares. Agora, para o nível intermediário, nós temos português PORT 203 e PORT 204. E esse português, dentro desse português intermediário, o aluno já tem toda uma noção gramatical dentro dos tempos, dos modos verbais. Então, o aluno tem mais facilidade de ler, escrever, de se comunicar. E dentro do português básico, nós apresentamos a gramática no tempo presente, passado, futuro, e nos modos imperativo, subjuntivo, e por aí vai. Bem básico, mas é uma pincelada na gramática portuguesa, bem básico, por cima. Agora, já no português intermediário, nós apresentamos a literatura, textos, poemas, onde a gramática é mais livre no português intermediário. Então, existem trechos de novelas, textos antigos, existem textos arcaicos que eles têm que trabalhar também, mas, claro, dentro do nível intermediário. Não é uma aula de literatura como nós vimos no Brasil no curso de letras. Está dentro do nível intermediário de literatura. Então, a literatura é apresentada levemente no nível intermediário. E você tem níveis avançados? Não, eu não leciono para níveis avançados, mas existem outras faculdades que têm português como disciplina, português para negócios, como, por exemplo, o Baruch College, mas depende do quórum da faculdade para essa classe existir ou não. Entendi. E você aqui está falando com a gente que tem português, algumas faculdades têm português para negócios, você já citou aí que falantes de espanhol que querem aprender português, né? Você pode falar assim para a gente, o que você nota em sala de aula? Quem são esses alunos que se inscrevem? Quais são os maiores interesses deles? Então, sim, eu resumo em 4 tipos de alunos. Um que já tem a conexão com a língua portuguesa, que são aqueles que têm família, né? Ou aqueles que têm a conexão com o futebol, né? Muitos alunos com conexão com futebol. E com a música brasileira. A música popular brasileira também é muito importante para a conexão. Agora, o segundo aluno, vamos dizer assim, é aquele aluno que tem interesse turístico, ele quer viajar ao Brasil. Entendeu? Existe aquele aluno, vamos dizer assim, 10% da turma são aqueles alunos que têm interesse em viajar para o Brasil. Portanto, eu quero aprender o português porque eu quero me comunicar durante a minha viagem de férias. Agora, existe em terceiro lugar aquele aluno que já é falante da língua espanhola, ele se sente com uma vantagem por falar, por ter fluência na língua espanhola, então existe uma similaridade entre o português e o espanhol, e esse aluno, estou um passo à frente dos outros, então esse é um dos meus interesses. E, em quarto lugar, aquele aluno que está na sala de aula, aprendendo português somente para obter os créditos para completar para o diploma dele. E quantos créditos são dados a esses alunos quando completam? Então, depende da faculdade. Por exemplo, o português básico na LaGuardia Community College são apenas 3 créditos. Agora, o português básico na Queen's College, onde eu leciono, são 4 créditos. Mas, para o português intermediário, são apenas 3 créditos. Bom, nesse processo de aprendizagem
da língua portuguesa, é importante também que se ensine, né, a cultura, porque faz parte de todo esse processo, né? Como é que funciona para ensinar a cultura brasileira em suas aulas? Isso é feito? E os alunos, eles têm interesse pela nossa cultura brasileira? Sim, logicamente. A cultura brasileira, na verdade, é mais procurada do que o idioma em si, entendeu? E, naturalmente, a cultura é incorporada durante as lições através de uma música, um clipe musical, uma leitura de jornal, uma pesquisa num sítio eletrônico de supermercado, por exemplo, um cartão postal, uma foto de uma comida, um cardápio. Existem inúmeras maneiras de introduzir a cultura brasileira. A cultura brasileira é riquíssima. Então, trechos de seriados também são introduzidos, porque eu não tenho como apresentar um seriado completo e apresentar um filme completo dentro do período de sala de aula, e também por questões autorais, né? Eu não posso apenas apertar o play e eles curtirem um filme dentro de sala, né? Existem direitos autorais para isso. Que mais? Tem muita coisa. O folclore, por exemplo, aquele bem parecido com as lições que vocês deram, foi muito parecida a introdução do folclore brasileiro, a comparação, né, da cultura brasileira com a americana em determinada época também. Ajuda muito. O final de ano, vamos dizer assim, nós temos o Halloween aqui, o Dia das Bruxas, tem o Saci, agora, final de ano, temos as festas natalinas, o que é celebrado aqui, a comparação dos feriados do Brasil e dos Estados Unidos. Não só dos Estados Unidos, porque dentro da comunidade de ensino em Nova York, é muito complexo porque existem várias culturas, são alunos descendentes de inúmeras culturas. Então, as diferenças são inúmeras, infinitas, para poder comparar e introduzir a cultura brasileira, mas é sempre muito bem-vinda e muito bem aceitada, e na maneira que eu introduzo, eles têm mais interesse. O brigadeiro tem gosto de quê? Posso provar? Onde vende? Entendeu? E aí já tem um link, já manda todo mundo pro Brasil. Verdade. Então, dentro desses exemplos cultural que você diz, né, sobre a nossa cultura brasileira, qual que, na sua opinião, é bem diferente? Tem uma grande diferença para quem está aprendendo? As diferenças, como eu disse, são inúmeras, né? Tanto nas refeições, no calendário, vamos dizer, são imensas, mas dentro da instituição de ensino, a diferença maior que eu encontro dentro da universidade é o incentivo às artes, né, tanto da língua estrangeira, tanto da música, quanto da dança, das artes cênicas, e também do esporte. Eu acho o incentivo aqui, o incentivo ao esporte é gritante, né? E às artes. Por quê? Porque você liga a TV americana, você vê música, você vê arte, você vê cinema, você vê esporte, e o retorno financeiro dentro dessas áreas é muito grande. Então, portanto, é bem incentivado desde a escola elementar, na verdade, e dando continuidade no nível superior, né? Eles dão continuidade às pessoas que têm esse tipo de talento, eles dão continuidade dentro da universidade. E você nota grandes diferenças no fim do semestre com relação aos alunos? A diferença é muito notável. A pronúncia
muito bem mais apresentável, e o vocabulário deles também é bem mais maleável, eles estão mais confiantes, e no final do semestre, normalmente, né, eu peço aos alunos para que eles façam uma apresentação oral. Eu presenciei, eu vou dizer, apresentações quase artísticas. Foram coisas maravilhosas que eu vi. A primeira que me chamou muita atenção foi uma aluna que se vestiu de plumas e paetês e sambou dentro da sala de aula. Para nós, assim, como uma aluna americana entra dentro de uma sala de aula com pluma e comprou a fantasia inteira, se vestiu, aprendeu a sambar, sambou, falou, cantou, claro que tirou nota máxima, né? Obviamente. Competições culinárias dentro da sala de aula. Então, isso também antes do advento do Covid-19, né? Que impossibilitou a interação humana entre os alunos, porque o Covid botou muito limite, né? No aprendizado, existia muito mais conexão entre os alunos, o que eu acho também que é uma estratégia, uma das estratégias para se aprender dentro da universidade é a colaboração do seu colega, entendeu? Isso é muito importante, né? Que eles se sentem mais à vontade, com menos pressão com o colega do que o professor, né? Em determinados tipos de atividade. Uma apresentação oral. A pessoa fica tensa. Ai, meu Deus, será que eu vou pronunciar direito? Será que eu vou lembrar das palavras? Agora, dentro do grupo, a colaboração dos colegas ajuda demais. Então, a experiência, eu já chorei, já ri, isso eu estou resumindo, foram inúmeras. Também teve outra que eu amei, foi o amigo secreto de Natal. Eles trouxeram a árvore de Natal, presente. Os presentes eram todos para mim. Eu falei, gente, legalmente eu não posso receber presente dentro porque a universidade é pública, entendeu? Existem limites. Volta o presente para os colegas, não pode ser para mim. Também fizeram chá de bebê dentro da sala de aula. Eu estava grávida, eles fizeram chá de bebê em português, uma coisa mais linda. Linda. Então, eles se conectam mesmo com a cultura brasileira. Também depende da paixão do professor, né, pela cultura. Então, o orgulho também, eu tenho muito orgulho da cultura brasileira. Nós temos 26 estados riquíssimos em cultura. Então, é infinita a fonte para apresentar para os alunos nesse âmbito. Me surgiu uma curiosidade aqui, Tatiana. Eu queria saber que dentro da cultura, né? Você dá aula de cultura, vários pontos da nossa cultura. Qual que você acha que chamou mais atenção? Que sempre ela é que faz sucesso nas suas aulas. Qual o ponto cultural? São dois. Vou dizer 50% de cada um. O futebol e a comida. Qual comida fez sucesso? O brigadeiro, sem sombra de dúvida. O brigadeiro, a música também eles gostam, mas o que acontece com a música? Eu apresento vários estilos, vamos dizer. Eu prefiro centralizar a música popular brasileira, né? Porque é mais limpa, mais apresentável, é mais para os alunos poderem escutar, é bem mais a facilidade, as palavras são bem pronunciadas, mas eles se dividem, entendeu? Eu gosto mais desse determinado tipo de música. Eu gosto mais de samba, eu gosto mais de funk, eu gosto mais do rock brasileiro, eu gosto mais da MPB. Então, eles se dividem, mas a classe, praticamente, ao final do semestre, se divide entre comida e futebol. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Ginga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Ginga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at ginga.language@gmail.com. Thank you for listening.
Sobre os sons, qual é o som que você tem mais dificuldade, eu diria assim, para você ensinar para esses alunos? Dentro da diversidade dos alunos, né, culturais, né, dos alunos que vêm de vários países, várias culturas, eles normalmente, o português é a terceira língua, né, quando eles estão dentro da sala de aula, normalmente. Tem uma categoria, né, que são os mais difíceis. O mais difícil é o som nasal do tio. E Esse é o som mais difícil de ser produzido pelos falantes de língua estrangeira, independentemente do país que eles vêm. Agora, existe também a letra L no final da palavra, por exemplo, espanhol. A letra L normalmente é pronunciada diferentemente do português brasileiro. Nós substituímos o L pelo U. E para eles lendo a letra L, eles têm dificuldade na leitura para pronunciar a letra L no final da palavra. As combinações, as fonemas de LH são também bem difíceis, o lhá, lhé, lhi, lhó, liu. Agora, a pronunciação da combinação NH é muito bem aceita pelos falantes da língua espanhola, porque eles têm uma letra que é o NE, que tem esse som, exatamente do NH. Eles têm mais facilidade. Então, portanto, os sons nasais, a letra L e talvez a letra R, dependendo, porque o nosso R, ele é bem, no início da palavra, ele tem um som de H do inglês. No meio, ele é o R enrolado. R. Agora, com dois R's, eles têm dificuldade. Quando tem dois R's juntos, eles não conseguem fazer o som da letra H em inglês. Eles fazem o R enrolado. Por exemplo, o carro, para eles é carro. Não tem, aí já vira outra palavra. Eu falo, olha, gente, atente-se para a pronúncia, que pode virar outra palavra, para os acentos também. Acentos, a primeira coisa que eu falo dentro da sala de aula, português tem acento. Não desqualifiquem os acentos. Eles são importantíssimos. As palavras em português, elas mudam de sentido quando o acento é removido. Então, atentem-se, por favor. E todos os dias tem um exercício de escrita, de pronúncia, de leitura, de audição. São inúmeros exercícios. Então, mas resumindo, o som nasal, eu acredito que seja o mais difícil. Explica pra gente o que seria uma community college. Então, a community college é uma instituição de ensino superior, mas ela é voltada para um curso vocacional ou técnico, e ela é concluída em 2 anos, né? E o aluno que conclui essa faculdade, ele recebe um certificado para que esse aluno esteja apto a trabalhar em determinada área. Por exemplo, um paralegal recebe certificado para trabalhar nessa área. Um técnico em enfermagem, ele recebe um certificado de técnico de enfermagem para trabalhar nessa área. E também, esses créditos que eles recebem nesses 2 anos, eles podem ser reaproveitados para uma faculdade de 4 anos. Por exemplo, vamos voltar ao exemplo do técnico de enfermagem. A pessoa se formou em técnico de enfermagem durante 2 anos, terminou o curso, recebeu o certificado, trabalha dentro da área, né? Já está apto a trabalhar dentro dessa área, mas esse aluno, ele quer se tornar um enfermeiro ou uma enfermeira. Ele vai apresentar os créditos para a faculdade, né, de preferência, que sejam compatíveis ao curso que eles têm desejo em se formar. E é muito comum essas 2 faculdades que eu dei aula, a LaGuardia Community College e a Queen's College,
A LaGuardia Community College é uma community college e o Queen's College é uma faculdade de 4 anos, né? Muitos alunos vieram do LaGuardia, que já foram até meus alunos. Eu encontrei vários no corredor. Professora Tatiana, eu falei, você dá aula aqui também? Eu falei, dou aula aqui também. Então, eu fico muito feliz em ver os alunos que entraram através da Community College seguirem a carreira, entendeu? Eu fico muito, muito feliz. E é isso, a gente quer ver o progresso dos alunos. Existe também, dentro dessa Community College, você não necessariamente precisa fazer curso técnico ou vocacional, você pode fazer curso de entretenimento. Por exemplo, você pode ter uma aula de francês, mas você é formada em medicina, você quer só aprender. Você tem essa possibilidade, você paga, né? E você paga o curso e, às vezes, você é colocada dentro da sala de aula daqueles alunos que estão fazendo a aula de francês para obter créditos, entendeu? Mas você optou por fazer essa aula sem crédito. Isso se chama Continuing Education. Existe também muito na Community College. Então, aí no caso não seriam os universitários. Os alunos, eles não Misturam. universitários, mas eles, dependendo da turma, eles se misturam. Por exemplo, você quer fazer uma aula de TOEFL, o TOEFL é específico, entendeu? Ele tem TOEFL dentro de uma community college, mas vai ter uma turma onde os meus colegas vão ser universitários? Não. Agora, o francês, sim, porque existem aulas de francês a nível acadêmico, então eles se misturam para completar as turmas, entendeu? Entendi. Então, só para ficar mais claro, principalmente para quem é brasileiro, que não está acostumado com esse sistema de créditos, né, das universidades aqui dos Estados Unidos, o curso que você dá, no caso, né, é dentro de uma universidade, né, e é oferecida para os alunos, né, os universitários que fazem o curso deles, nesse sistema de créditos. Então, quem fizer o curso de português pode obter alguns créditos. Mas também está disponível para uma pessoa que queira fazer um desenvolvimento profissional. Nem sei se tem isso em português. Deve ter algum nome. Para você continuar tudo, né? Interessante. Achei legal. Você estava falando sobre final de semestre, né? De projetos de final de semestre, enfim. Só para a gente ter uma ideia, quantas aulas tem num semestre? Assim, são aulas quantas vezes por semana? Então, quantas aulas tem nesse pacote de semestre de português? Depende da faculdade. Por exemplo, na LaGuardia Community College tinham 2 turmas. Uma turma que era, durante a semana, 1 hora por semana, 4 dias. E 1 hora de laboratório. Então, eram 3 horas de aula e 1 hora de laboratório, separadamente, que o tutor vai dar assistência ao professor. Agora, existia também uma turma no sábado. Então, eram 3 horas no sábado com um intervalo e mais 1 hora de laboratório. E esse laboratório da turma de sábado era feito virtualmente, que era online. Já na faculdade Queen's College, como são 4 créditos, então é cada crédito para 1 hora. Eu dou aula 2 vezes por semana, ou segunda e quarta, ou terça e quinta. Esse é o horário. Durante um semestre, que tem quantas semanas? E são 16 semanas. Tá, então são 30 e poucas. Quantas horas já? 16 semanas, mas normalmente um pouco menos, porque são mais ou menos 30 aulas. Porque tem semana que só tem feriado, entendeu? São normalmente umas 30 aulas, normalmente. Que são 30 horas, fica mais ou menos. 1 hora de aula, né? Provavelmente, No Queen's College, sim. Entendeu? E o outro são 3 aulas de 16 semanas. Só para eu ter uma ideia desse aluno que começa do básico, né? Sem saber nada, nessas 15, 16 semanas, não sei. Ele já consegue sair dali desse curso com uma base boa, ou já falando algumas palavras, né? Sim. Tá. Sim, no mínimo, bom dia, boa tarde, boa noite, e onde fica o banheiro, ele sabe. Ah, legal. Outra coisa que você comentou antes, numa pergunta das meninas,
era sobre, você estava falando sobre as diferenças das aulas, né? Que tem aulas para falantes de espanhol. Eu queria que você explicasse, principalmente para os ouvintes mesmo, né? Por que é importante separar quem é falante de espanhol? Na verdade, esse critério é da Faculdade LaGuardia, porque em Queen's College eles se misturam, não tem diferença. É mais específico, então a gramática da língua espanhola é para você comparar, entendeu? É comparada, é uma aula bem mais específica, entendeu? É bem mais voltada para melhora da pronúncia. O brasileiro não fala dessa maneira. O professor desse determinado tipo de aula, esse professor, ele tem que ter um conhecimento básico do espanhol para poder comparar e, obviamente, ajudar os alunos a progredirem na língua. Você acha que esses alunos que são falantes de espanhol, eles aprendem de uma maneira diferente o português, comparando com o falante de inglês? Aprende de uma maneira bem mais rápida. Uma maneira bem mais rápida pela similaridade, mas eles tendem a errar mais por não prestarem atenção. Que acho que já sabe, né? Por exemplo, vamos dizer, eu sei como se escreve, está escrito lá, as condições precárias, então eu já sei como ler isso, pode deixar. Las condiciones, o espanhol baixa, Uhum. aí o aluno que tem a língua inglesa como primeira língua, ele estuda mais. Então, ele estuda mais, então ele já sabe a resposta. Isso não é as condições. Aí o nasal vem um pouco embaralhado, mas vem. Eles vão ler a palavra. Eu falei, vocês leram o que está escrito ou vocês só estão pensando e traduzindo na cabeça de vocês? Vamos ler, releiam. Então, é diferente. Legal. Agora eu queria falar um pouquinho sobre Covid, né? Principalmente, né, nas escolas, as instituições tiveram que se adaptar muito, professores, né, também. Queria que você falasse um pouquinho como que foi esse momento do Covid, como que realmente atingiu as suas aulas, de que maneira mudou, enfim, e como é que tá hoje. Então, eu me recordo no dia 11 de março de 2020, eu estava dentro da sala de aula e os alunos começaram a receber mensagens no celular. Vamos entrar em recesso emergencial. Então, esse recesso foi durante uma semana para que a faculdade pudesse tentar organizar e adaptar os cursos presenciais para virtuais, porque em 2020 isso não era muito comum. Existiam, sim, em 2020, alguns cursos híbridos que tinham algumas atividades online, mas dentro de um curso inteiro não existia. Então, eles tiveram que adaptar. Durante esse período, foi uma chuva de e-mails, uma chuva de treinamentos para a apresentação de novas plataformas. O professor tinha que filtrar qual a plataforma mais adaptável para o meu curso. Então, tinham várias que eram muito parecidas, mas tinha horas que eu ficava até meia-noite, 3 horas da manhã, tentando aprender e adaptar para o meu curso, que era presencial, né? O que mudou? Nós aprendemos a dar aula virtualmente, né? Na raça, e também houve um aumento considerável na quantidade de e-mails para serem respondidos diariamente. Outra coisa, a vacina contra o Covid é obrigatória tanto para os funcionários, professores e alunos para os cursos que retornaram para dentro da sala de aula. Os horários de atendimento, né, no escritório são virtuais. São virtuais, também mudou. Você ia ao escritório, o aluno marcava o encontro com o professor, tal horas ele batia na porta, entrava, discutia as dúvidas, o caso e voltava, entrava outro aluno. Hoje em dia, não. Hoje em dia é tudo feito virtualmente. Então, aí as aulas presenciais voltaram, né? Algumas
Algumas. Você dá. Agora, ficou alguma aula online dessa era aí, Covid? Hoje você dá aula online ou não? Na verdade, esse último semestre foi bem diferente para mim. Eu ia retornar à aula presencial, mas, infelizmente, eu quebrei minha perna e, pela generosidade das minhas coordenadoras, eu consegui transferir o curso para um curso virtual. Então, foi com muita dificuldade também, mas no final de janeiro, ao final de janeiro, eu volto às aulas presenciais. Ah, que legal. Então, por enquanto, foi esse ano? Isso? Já tem um tempo que você está dando aula virtual, então. Foi nesse semestre apenas. Ah, esse semestre. Porque o que aconteceu? Foi em 2021, em janeiro de 2021, as aulas presenciais voltaram. Eu retornei em janeiro de 2021 e dei aula para o semestre de primavera e para o semestre de outono. E para o semestre de primavera de 2022, dei aula também. Agora, para o semestre de outono, como eu quebrei a perna no meio do verão, eu dei aula virtual. Legal. Hoje você dá aula em uma universidade e você dá outro tipo de aula? Você dá aula particular ou aula em algum outro tipo de curso? Então, você não é autorizado a dar aula particular para os alunos da universidade, Uhum. né? Agora, eles recomendam bastante outros parentes, eles gostariam de aprender o português, tudo mais. Eu normalmente marco aulas privadas. Eu não tenho um curso, né? Mas eu dou aulas privadas de acordo com o interesse e a aula é bem personalizada. Não existe um curso X para ser vendido e a pessoa, eu quero comprar da professora Tatiana. Não, a aula ainda não existe esse curso, mas talvez para um futuro mais próximo eu possa desenvolver esse projeto. Mas hoje em dia somente a aula dentro da faculdade e a aula privada bem personalizada para um indivíduo que não é meu aluno dentro da universidade. Você conhece outras universidades, além dessas que você trabalhou, que também trabalham com português como língua estrangeira? Existem dentro da Universidade CUNY, existem a Baruch College, a City College e também a Brooklyn College. Tem português como disciplina, oferecem português como disciplina, mas depende do quórum, né, para ver se de alunos, né, das matrículas dos alunos, para ver se o curso é autorizado a seguir durante o semestre. Por exemplo, se apenas 7 alunos se matricularam para o português na faculdade X, não tem verba para poder, né, dar aula somente para 7 alunos. Tem que ter um quórum, no mínimo, cada faculdade tem um mínimo, né? Vamos dizer, 10, 20 eu acho que é muito, mas no mínimo 10, eu acredito que 10, 15, dependendo. Porque, por exemplo, dentro da King's College, eu dou aula para 30 alunos. É muito aluno. Agora, lá na Guarda, a turma era bem menor. Então, o mínimo eram 9 alunos. E no lado pessoal, assim, você fala português dentro de casa? Como que é o português dentro da sua família? Assim, quando as minhas crianças nasceram, fazia questão de falar português dentro de casa. Mas, atualmente, como eles cresceram, eles frequentam a escola aqui em Nova York, e o inglês é muito presente na vida deles. Então, dentro de casa, nós falamos os 2 idiomas. Mas, infelizmente, como meu marido é estadunidense também, o inglês tende a ser mais pronunciado dentro da casa do que o português. É uma luta diária, mas eu sempre tento introduzir de alguma forma, ou uma comida,
ou uma música, ou vamos ver seriado, um desenho. A vovó ligou, a tia quer falar com você, entendeu? Existe um pouco de resistência porque as pessoas tendem a falar com eles em inglês, os brasileiros. Não, esse não é o exercício. O exercício é falar em português. Então, não deixe o português morrer dentro de casa. É uma luta diária. Não morrerás. Exato. Muito bom. E agora, para finalizar, assim, como professora, eu queria saber quais as dicas que você dá para um estrangeiro que está aprendendo, que gostaria de aprender português. Tá, as dicas que eu posso dar para aquele aluno, para o estrangeiro que queira aprender e se aprofundar mais na língua portuguesa. Primeiro, pratique as pronúncias das palavras e fonemas mais difíceis. O NH, o LH, o R, os sons nasais. Número 2, assista filmes e seriados brasileiros. 3, leia livros em português. Independentemente do seu vocabulário, leia livros em português. Consequentemente, o seu vocabulário vai aumentar lendo esses livros. Próximo, escreva para brasileiros. E-mails, cartão postais, uma carta, um cartão de Natal. Escreva para brasileiros. Mostre seu português para os brasileiros. Próximo, siga perfis de brasileiros nas redes sociais. Não adianta, é a conexão do planeta atual. Siga brasileiros nas redes sociais. E, enfim, para resumir isso tudo, descubra a sua conexão com o Brasil, né? Descubra a sua conexão com o Brasil. E voe. Abraços e voe. Muito bom, maravilhoso. Muito legal, muito legal. Que bom, Tati. Amamos, foi muito bom falar com você, conversar com você. Obrigada, Tati. Saber um pouco mais, né, sobre a vida mesmo, de como é uma professora mesmo de português, trabalhando aqui nos Estados Unidos. Então, acho que foram informações valiosas. Adoramos. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela simpatia de vocês. Vocês são excepcionais. Ai, obrigada. Maravilhosas. Muito obrigada. Imagina, obrigado. Obrigada, tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!